pediram que falasse então do Alencar e do Machado. Seria pouco tempo para falar de um, que dirá para falar de dois. Então, eu selecionei alguns aspectos que eu considero vitais no caso de ambos. Tá? Vamos, sobretudo, pensar no que cada um tem de especialmente original, quer dizer, até certo ponto, até todos os pontos no caso do Machado, até certo ponto no caso do Alencar, ainda atuais, e que ainda possam despertar o interesse de um leitor, de um estudioso de hoje em dia. Tá? O José de Alencar, sem perder tempo com grandes situações históricas ou sociais, o José de Alencar cria, pensa, compõe, numa época que ficou conhecida como romantismo. Foi um dos movimentos mais importantes da humanidade. Não foi só um movimento artístico importante, que foi também, mas foi uma redefinição da posição do homem no mundo, das contribuições do espírito e um alargamento enorme do conceito de arte e poesia. Não temos tempo de dar muitas voltas no romantismo, mas eu posso dizer para vocês que o romantismo vem romper com uma tradição de 25 séculos de concepção da arte poética em particular, como apenas representação da realidade. Se supunha que a poesia desempenhava um papel, vamos dizer, subalterno, acólito, de apenas referendação ou representação de conteúdos já prontos, de uma realidade que se supunha estável, estática, sempre igual a si mesma. O romantismo substitui a compreensão da literatura como imitação, representação da realidade, por uma noção de que arte, poesia, e arte num sentido lato, é criação da realidade. O próprio ato de percepção do real já é um ato criador, já é um ato de intervenção. Porque o romantismo coloca a literatura, e eu digo a literatura porque é dela que eu vou falar mais particularmente, mas da arte em geral, como um ato criador da realidade. Ele subverte uma velha metáfora que veio sendo usada desde o Platão até, infelizmente, ainda se usa até hoje, de que a literatura seja espelho da realidade. Ora, a metáfora do espelho faz do artista um ser passivo diante de uma realidade já pronta. Caberia ao artista apenas voltar o espelho para todos os lados e copiar, descrever ou imitar o que já estivesse pronto. Quando Platão faz isso, não é por ingenuidade, nem por falta de conhecimento. Se houve um homem esperto e arguto, foi o Platão. Propositalmente, ele idealiza essa metáfora do espelho para tirar da poesia uma posição de titularidade, um certo protagonismo, uma vanguarda no conhecimento, e deslocá-la, vamos dizer, de uma posição de destaque para a lanterninha do campeonato, e colocar no lugar antes desempenhado pela poesia como propagadora de conhecimento e tal, a filosofia. Então, na metáfora do espelho e na resposta que Sócrates dá ao que faria o artista, virando só um espelho para o mundo e copiando com grande facilidade tudo que já tivesse pronto, ele está deslocando a posição de privilégio que a literatura, a poesia tinha, para uma posição subalterna. Essa metáfora perdurou ao longo dos tempos, atravessa uma tradição quase incontestavelmente de 25 séculos, até ser posta em questão pelo romantismo. Então, o romantismo subverte essa noção, e porque considera a literatura criação da realidade e não imitação, vai pela primeira vez colocar como a faculdade humana mais importante de todas a imaginação. Não que os outros artistas até então fossem desdotados de imaginação, mas centralizar a criação e o conhecimento do mundo em torno da imaginação significa que a pessoa que imagina, o sujeito imaginante, é protagonista de um ato de conhecimento e de criação, e inclusive de invenção de mundo. Então, a imaginação se torna a faculdade protagonista, a faculdade piloto, como a gente diz hoje, de todas as faculdades humanas. E por
causa disso, as imagens, elas se deixam de ser imagens ornamentais, ou imagens de enfeite, ou imagens de cartilha, e elas se tornam fundantes. Uma imagem poética é uma abertura de mundo. Ela não vem depois para referendar alguma ideia que já se tenha tido, mas ela própria é a abertura de um mundo. Um filósofo francês, de quem eu gosto muito, que é o Gaston Bachelard, ele diz que todo o cosmos estremece diante de uma imagem inovadora. Muitas ideias que a gente hoje acha que são novas, a gente vê o filme do Woody Allen, o personagem entra no filme, sai do filme, aí a gente acha, oh meu Deus, o Cervantes, no início do século XVII, fez exatamente isso. Gente sai de livro e entra em livro com a maior facilidade. O Quixote é um sujeito que resolve sair do livro e vir para a vida real. Quando ele sai do livro e vem para a vida real, ele acha que ele necessita uma legitimação literária e ele quer que escrevam um livro sobre ele. Quando ele vê que escreveram um livro sobre ele, ele acha estranho. Será que aquilo que a mediação que fizeram dele é verdadeira? Será que pintaram ele tal qual ele é? E aí ele revela uma aguda consciência do que seja o processo de mediação literária. E vamos dizer que no Brasil a ideia de ruptura foi imprescindível também, mas ela assumiu logo de cara uma cara muito própria. A ruptura no Brasil significou imediatamente rompimento com Portugal, porque ainda vivíamos, vamos dizer, sob as asas da metrópole, como colonizados e tal. Então, o que o romantismo no Brasil fez, coincidindo com a época de proclamação da independência, foi tomar a si a tarefa de construção de uma nacionalidade. Então, desde o início do Brasil, o romantismo estabeleceu um casamento, que a gente pode chamar de um casamento estético-ideológico. A arte, a prática artística, vamos dizer, juntamente trabalhando a serviço de uma causa, no caso a causa de fundação da pátria brasileira, que ainda engatinhava como nação e que ainda não se havia reconhecido como tal. Então, se estabelece logo de cara uma tríplice aliança associando pátria, língua e literatura. E a gente poderia formular essa tríplice aliança da seguinte maneira: a soberania política, que era o que se queria, uma pátria independente, exigia uma emancipação linguística, uma língua própria, que alcançaria status de língua verdadeira e não simplesmente de língua praticada nas esquinas, através de uma consolidação estética. Então, essas ideias, elas são solidárias umas das outras. Não haveria uma pátria propriamente dita se não houvesse uma nacionalidade linguística e se essa língua não fosse referendada e não alçasse a um estatuto de língua oficial que não fosse mediante a arte. Então, é dentro desse jogo de forças que surge com toda a força o José de Alencar. Talvez, naquele momento, nenhum escritor tenha tido tanta consciência desse vínculo profundo que une pátria e língua literária quanto o José de Alencar. Desde o início, ele tomou a si, ele se propôs e ele, vamos dizer, berrou essa proposta para todos os lados, a ideia de erigir, pela palavra poética, um mito fundador da nacionalidade brasileira. Por um lado, a gente pode chamar de uma militância estética dos seus próprios romances, romances que assumiram uma temática nacional, as terras brasileiras, as paisagens brasileiras, o índio, etc., mas que não ficaram, vamos dizer, apenas na questão temática, cantando as belezas nacionais, mas se esforçaram por vazar tudo isso numa língua autenticamente nacional. Então, já essa militância estética reúne a busca de formas talvez novas, talvez mais desengajadas do purismo tradicional e de uma língua nova. Mas, além disso, e esse é o aspecto que eu considero ainda atual e fundamental do Alencar, que não é tão conhecido, foi o seu engajamento em uma série de querelas e polêmicas em defesa da prática literária da língua brasileira, que àquela altura cada vez mais ia se distanciando da norma portuguesa. Foram brigas
pesadas, ele sofreu perseguição, ele foi considerado, ele era muito jovem ainda quando ele escreveu uma longa carta repudiando a Confederação dos Tamoios, um poema considerado épico. Acharam que ele era um jovem muito metido, porque ele ainda era muito novo, para já sair falando, atentando contra reputações estabelecidas, mas ele jamais se intimidou e ele pegou pesado na luta mesmo. Comprou briga com escritores portugueses, críticos portugueses, políticos brasileiros como o Joaquim Nabuco, sempre em defesa dessa questão da língua. Ele dizia, ele considerava que o que ele chamava de revolução filológica, era irresistível, exatamente para que a gente pudesse acentuar o traço diferenciador entre o Brasil e Portugal. Então ele tem frases memoráveis sobre isso. Ele dizia, por exemplo, que a língua é a nacionalidade do pensamento, assim como a pátria é a nacionalidade do povo. Então, não haveria a possibilidade de uma nacionalidade enquanto os nossos artistas continuassem a cantar decassilabicamente em versos camunianos e dentro de todas as regulamentações da norma portuguesa. Às vezes ele era irônico até, ele dizia, por exemplo, que quem chupa caju e cambucá, que são as nossas frutas do Nordeste, não pode falar igual a quem sorve damascos e nêsperas, que são frutas europeias. Até o aparelho fonador seria diferente. E ele, que tinha uma admiração enorme, por exemplo, pelo Gonçalves Dias, que ele considerava o maior poeta nacional, ele reprova até o Gonçalves Dias, que ele diz que ele incorria no desacordo poético de fazer os seus índios falarem em língua portuguesa, distanciados completamente da realidade indígena e da realidade brasileira. Então, foi uma briga longa que ele comprou, tão importante que ele tem quase uma obra paralela. Ele tem a sua obra, são muitos romances que ele escreveu, mas ele tem uma outra obra, do que a gente chama de paratextos, textos de prefácios, pós-fácios, cartas públicas que traduzem as suas posições. Então, há romances, por exemplo, um romance como Sonhos de Ouro, um romance bobinho até, eu diria, não é um romance que tenha grande interesse para um leitor atual, mas há uma longa defesa das posições alencarinas, no prefácio a Sonhos de Ouro, no prefácio a Diva, no prefácio e no pós-fácio a Iracema. Essas posições retornam sempre e de maneira cada vez mais aguerrida. Vocês certamente já ouviram falar do Oswald de Andrade. Além novamente da sua obra, o Oswald de Andrade é conhecido pelos seus manifestos, Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Manifesto Antropófago, que não são brincadeiras, é um pensamento crítico que está sendo elaborado ali. Pois eu digo para vocês que esses paratextos do Alencar têm a força análoga e equivalente aos manifestos oswaldianos de tantos anos depois. Então, define-se com isso a figura de um verdadeiro agitador cultural, provocador. Ele dizia que ele chamava de tacanho, o purismo, que ainda queria defender aquele português canônico praticado anacronicamente no Brasil. Dizia que os puristas defendiam esse português como se fosse um jardim das Hespérides. Então, quer dizer, ele não economizava e verberava mesmo esse vício da repetição cansativa de um português que estava longe do que nós praticávamos. Então, eu digo, estabelece-se aí a figura de um verdadeiro combatente, de um agitador cultural em defesa das suas metas, das suas ideias, que ele não considera como ideias, sugere, ele estimula, ele quase exige que o artista brasileiro tome essa posição em defesa da língua nacional, e os seus romances vão veicular isso, especialmente os mais importantes. O Guarani, primeiro dos seus romances, não sei se vocês leram, mas o Guarani termina com um dilúvio, que é uma referência muito clara à Arca de Noé, e a ideia de que, o que o mito de Noé põe em cena?
uma nova civilização. O mundo se teria perdido na corrupção, no pecado, ou sei lá mais o que. Era hora de, como novela da Janete Claire, vamos afogar todo mundo e vamos fazer um mundo novo. Então, o dilúvio final no Guarani e os dois lá em cima daquela palmeira tem esse caráter de um mito cosmogônico que está fundando a nação brasileira. Então, louve-se o Alencar nesse aspecto e ressalte-se também, vamos dizer, ele é sempre muito criticado por ter pintado um índio que parece mais cavaleiro medieval do que índio propriamente dito. Mas vejam, não se trata de primitivismo ingênuo. O que ele está fazendo é dando uma resposta cultural adequada às necessidades do momento. Aquele índio tem um fundo histórico, mas nesse fundo histórico trabalha também a questão da imaginação romântica. Mito e lenda e história se fundem para forjar essa fundação da nacionalidade brasileira. Um outro traço fundamental que a gente pode ver nesses escritos paralelos do Alencar são a manifestação de um artista que muito claramente sabe o que quer, sabe o que busca. A gente chama isso de autoconsciência artística. Ele tem uma clarividência total quanto às suas metas, aos seus objetivos, qual deve ser o papel da arte, a posição do artista, e ele defende acirradamente essas posições. Eu vou destacar sobre o Alencar ainda uma outra questão fundamental, que é uma coisa essa extremamente moderna. Ele lança uma proposta ao artista brasileiro daquela época. A proposta é essa: traduzir em língua civilizada a singeleza primitiva da língua bárbara. Então, veja, ele não achava que o romance brasileiro devesse ser escrito em tupi. Ele não tem o mesmo sonho do Policarpo Quaresma, que acha que a gente pegou ali o português e instituir o tupi no lugar. Essa não seria a solução. Mas ele também não acha que um romance de uma causa indígena deva falar com a impostação e com o tipo de vocabulário e com o tipo de acentuação e prosódia do português de Portugal. Como é que a gente vai achar um equivalente? Como é que a gente vai recriar, dirá o Haroldo de Campos, como é que a gente vai transcriar essa fala indígena no português que se pratica aqui? Então, é uma operação de tradução. Reparem, vamos achar o equivalente a essa singeleza, ao primitivo, não no sentido de atrasado, mas no sentido de próximo da terra. Ele dizia, por exemplo, que o seu índio, ele considerava o índio um poeta primitivo, ele dizia que o seu índio canta a natureza com o próprio canto da natureza, como a natureza canta. Ele dizia, a frase do seu índio corre como o rio serpeja. São imagens do Alencar. Então, o esforço é isso. Como fazer essa tradução? Olha, reparem que, embora ele esteja usando a palavra tradução, talvez no sentido um pouco figurado, é de tradução mesmo que se trata. Quando eu pego uma obra numa língua estrangeira e eu vou traduzi-la para o português, como é que eu vou ser fiel àquela obra se eu simplesmente ignorar o trabalho artístico com a língua e traduzir apenas conteúdos, reduzir, esquecer, colocar entre parênteses o trabalho de criação em linguagem, em arte, e transmitir somente conteúdos que se tornariam inessenciais, como se literatura fosse apenas veículo de ideias e não trabalho de plasmação em linguagem. Então, um tradutor, ele se vê com esse desafio. Como é que ele vai achar, na língua para a qual ele está traduzindo, um equivalente a todos aqueles achados, aquele trabalho criador da língua original? Reparem que o trabalho que ele tem que fazer na língua de chegada é um trabalho de criação equivalente ao empreendido pelo poeta na língua de partida. Então, é um trabalho de transcriação. Olha, essa operação tradutora que o Alencar está propondo é um trabalho dessa ordem, e um trabalho radical, porque vai expor o português canônico, o português que é a língua de dominação da ex-metrópole, ao influxo, eu vou dizer, ao choque do tupi, do paradigma tupi, que é
uma língua completamente diferente do português, imagina, do português de Portugal. Então, essa é uma ideia muito moderna de tradução, defendida pelo Walter Benjamin e praticada, por muitas correntes até hoje, né? A ideia de que a tradução expõe a língua original ao influxo violento da língua nova. Então, acusar o Alencar de não ter feito, do seu tupi ser um tupi meio fantasiado, de não ser um tupi exatamente que se praticava, todos isso são acusações inócuas que deixam de verificar a questão mais importante, que era essa defesa ardente de uma língua própria. Para a gente poder ir para o Machado e não ficar só no Alencar, eu vou dizer mais uma questão interessante. Eu considero dos romances de Alencar, o Alencar tem os romances urbanos bem interessantes, bem ousados também. A Lucila é um romance protagonizado por uma prostituta, então vocês veem que essa é uma ideia audaciosa na época. Senhora é um romance que tematiza toda a questão comercial ao redor do casamento, a questão de que o matrimônio é mais patrimônio do que qualquer outra coisa. Então é um romance importante também, mas eu ainda acho que tem um sabor especial o romance Iracema. Eu não sei se vocês sabem que Iracema era para ter sido um poema. O Alencar, antes de ter resolvido ser romancista mesmo, ele pretendia ser poeta. Ele tinha escritos já 2.000 decassílabos, que seriam o poema Iracema, esse poema também, vamos dizer assim, mítico da nação brasileira. Mas ele não estava satisfeito com o resultado, ele não se sentia poeta, e um dia ele resolveu não apenas tentar uma língua nova, mas também uma forma nova, essa espécie de um romance-poema ou de um poema-romance. Ele não jogou fora os seus 2.000 versos, de alguma maneira ele trouxe isso para o romance. E o romance tem uma cadência poética aqui e ali. Talvez seja o momento em que a linguagem do Alencar mais chegou perto do que ele mais admirou na língua tupi, que é um certo vocalismo, uma plasticidade. Para não ir muito longe, não sei se vocês leram esse romance e se vocês se lembram da abertura de Iracema. Diz assim: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da Carnaúba. Começa com uma invocação, tá vendo? Quase como você tem na Ilíada, uma invocação, canta, ó Mendes, a ira de Aquiles e tal. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da Carnaúba. Verdes mares que brilhais como límpida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de boqueiro. Essa é a abertura, depois vai começar a ação. Estão vendo que parece mesmo uma abertura de poema, e em muitos momentos, nas criações vocabulares, na própria invenção, no próprio nome, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, essa questão de uma linguagem poética, de uma criação em português, do que seria o máximo de poeticidade do tupi, estão lá até hoje para serem examinados. Ok? Vamos ao Machado. Se o Alencar tem a sua grandeza, o Machado é um mundo. É um escritor genial, absolutamente genial. Dessas figuras que de vez em quando o mundo dá, às vezes até incompreensivelmente. Machado foi um sujeito que teve tudo contra ele. Tudo. Nasceu extremamente pobre, era filho de uma lavadeira, morou em morro, era negro numa época em que isso ainda era, se a gente tem problema até hoje, imagine na época, era gago, era epilético. Se quiser cair mais, já tá bom. Não, esse homem jamais achou que ele tivesse tudo contra ele e que não fosse o caso de investigar histórias que se contam sobre ele, que se não são exatamente a verdade, poderiam ser porque dão a exata medida do esforço desse homem. Então, por exemplo, dizem que ele era louco para aprender francês, não tinha a menor condição de pagar a instrução de francês. Perto da casa dele tinha uma padaria, e parece que o dono da padaria era francês. Então ele se ofereceu para trabalhar de graça, não exatamente de graça, não ia receber um salário. Ele ia ser pago em algumas aulas, noções básicas e rápidas de francês.
O francês naquela época era o que o inglês é hoje, era apenas a língua do mundo, a língua da cultura era o francês. Ele queria aprender latim, foi atrás do padre, se ofereceu para tocar o sino da igreja, e assim pegou umas noções aqui e ali, e estudando, e aprendendo, e quebrando a cabeça, quase, eu diria um autodidata mesmo, um grande talento, sem dúvida, uma inteligência enorme, mas sobretudo muito esforço e muita tenacidade. Se o Alencar é um sujeito que tem aspectos ainda modernos, e eu apontei vários aqui, o Machado é inteiro moderno. Na realidade, há muita coisa do Machado que está sendo reconhecida agora. Não sei se vocês já ouviram falar de um crítico americano bastante importante e famoso, chamado Harold Bloom. O Harold Bloom, ele fez o que ele chamou de um cânone do século XX, separou as 100 obras que ele considerava mais importantes e lá enfiou as memórias póstumas de Brás Cubas. É um crítico importante, bastante aguerrido e combativo, mas, então, ele lamenta, inclusive o Harold Bloom diz que lamenta não ler português, senão ele aproveitaria mais ainda o Machado de Assis, e sem dúvida aproveitaria mesmo, mas o reconhecimento, há centros de estudos machadianos hoje nos Estados Unidos, ele, vamos dizer assim, tem sido adotado, inclusive por dramaturgos, escritores modernos, e é um homem tão extraordinariamente atual que os seus parceiros são de todas as épocas. Pra vocês terem uma ideia, o Shakespeare, o Machado é mais contemporâneo do Shakespeare do que do Eça de Queiroz, que estava ali na sua época, por um parentesco de almas, por um parentesco de linhagem, eu até diria. Ele é parente, ele é contemporâneo do Aristófanes, lá atrás do século V a.C., na Grécia. Então, ele é contemporâneo dos ironistas franceses, Chamfort, La Rochefoucauld, La Bruyère. Então, quer dizer, essa história de contemporaneidade em literatura não significa que as pessoas nasceram na mesma época, mas que eles se inserem numa linhagem comum. Então, é um escritor de uma dimensão enorme. Se vocês não o leram ainda, eu tenho certeza que vocês vão querer ler, e eu espero que eu vá despertar um pouquinho desse interesse por ele aqui. Então, vamos direto, já que a gente não vai poder ficar muito tempo nele, eu não quero deixar de mostrar um texto para vocês. O Machado inaugura duas coisas fundamentais. A gente pode chamar de uma multividência e uma forma. A multividência, uma visão de mundo, uma percepção do que seja o homem, do que seja o mundo, nova, própria. Mas em literatura, se essa multividência não é convalidada num trabalho artístico, com a própria forma poética, ela não passa de uma novidade temática. Ideia, propriamente, não faz literatura. A literatura é sempre uma ideia, uma multividência casada ou forjada numa forma adequada. Então o Machado inventa, assume uma multividência nova, uma maneira nova de considerar o homem, o mundo, a vida, a alma, e a realiza, a consolida de uma forma nova também. Eu diria que essa multividência é irônica. Irônica não porque ele faz piadinhas ou ironias aqui e ali, mas ela é irônica porque ela é fundada no que a gente pode chamar de princípio da contradição e da inconclusividade. Quer dizer, a multividência irônica assume que o homem é portador de uma contradição inscrita no seu próprio ser. Não é o outro que é diferente do homem. O homem dentro de si tem o outro dele mesmo. O outro dele mesmo que estabelece com ele um embate contínuo, às vezes a ponto de um antagonismo de vozes, de um embate de forças empuxando em direções contrárias. O Machado assume, então, que a contradição não é ocasional, mas que a contradição está na raiz do homem. O homem, o ser do mundo, do homem, são contraditórios. Ora, como é que essa percepção irônica do mundo, então, irônica no sentido de que toda ironia se funda numa duplicidade, desde a ironia mais elementar até a forma mais sofisticada da ironia, eu posso perceber essa duplicidade. Por exemplo, se eu uso a ironia no dia a dia,
eu vou distinguir uma formulação irônica se eu disser alguma coisa, mas o que eu pensar for o contrário do que eu estou dizendo. Então, achar uma coisa e dizer outra é estabelecer uma formulação irônica, uma possibilidade pelo menos de dois sentidos. Eu agora já estou cultivando deliberadamente a ironia, porque essa duplicidade não é espontânea e casual, mas ela é buscada. Agora, se eu chego mais fundo no que é a alma humana e eu afirmo dois aspectos contraditórios de uma mesma realidade, então eu agora estou exercitando a ironia como uma percepção funda do que é a nossa vida e a nossa alma. Parece muito claro que uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Mas só de um ponto de vista isento e teórico, essas separações são tão claras. Basta que a gente olhe um pouquinho para dentro de nós e a gente já não começa mais a conseguir distinguir o que é e o que não é. Em todas as coisas, até os sentimentos que nós temos pelas pessoas, até aquela pessoa por quem a gente nutre o amor mais irrestrito. Você gosta dele? Gosto demais. Louca por ele, tão louca por ele que às vezes eu tenho ódio dele, porque ele faz as coisas que eram tudo que eu não queria que ele fizesse. Você, mas calma lá, você não ama? Não, mas às vezes eu odeio. Então, o amor mais extremado, ele pode ser uma forma de ódio também. Você gosta disso ou daquilo? Eu gosto disso. Mas eu também gosto daquilo. Eu gosto tanto daquilo que eu já nem sei bem se eu gosto disso. E eu gosto, essa não é uma situação em que a gente se vê o tempo inteiro. A gente tem dificuldade. O Riobaldo, que é um personagem do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, ele dizia que o mundo confunde muito a cabeça da gente. Ele dizia, eu queria que o bom fosse bom e o ruim ruim. Que ele pudesse saber direitinho que o lado de cá é isso, o lado de cá é aquilo. Mas no mundo as coisas são muito misturadas e a gente nunca sabe direito onde é que é o bem, onde é que é o mal. Então, agora, quando eu afirmo que uma coisa é duas coisas, que o é dois, mas que o dois ainda é um, eu já estou exercitando uma forma mais sofisticada de ironia. A sofisticação maior é quando essa ironia se instala no próprio sujeito e esse sujeito se autodesdobra. Sem deixar de ser ele é ao mesmo tempo o outro de si. Ele é capaz, por exemplo, de falar envolvido, impactado emocionalmente, mas ele é capaz de dar um passo atrás e meio que olhar para si mesmo de cima, com um distanciamento crítico, e rir de si próprio, ou pelo menos fazer uma avaliação isenta do que ele próprio está sentindo descabeladamente. Mesmo que nós não pratiquemos isso o tempo inteiro, nós temos dentro de nós o que a gente pode chamar de um eu na segunda pessoa. E dificilmente esse eu na segunda pessoa, esse tu interno, concorda em gênero, número e grau com o eu da primeira pessoa. Se os nossos dois eus internos estivessem de acordo, a gente nunca seria dilacerado por dúvidas, inquietações e surpresas e sustos. Mas por outro lado, eu pergunto a vocês, imagine se nós estivéssemos sempre de acordo com nós próprios. Que tédio que ia ser a vida. Eu digo mais para vocês, se dentro de nós não portássemos o outro de nós próprios, nós não seríamos capazes de alcançar o outro real, vamos dizer, que é o ser humano que está ao nosso redor. Nós não seríamos capazes do amor, se nós já não cultivássemos dentro de nós próprios uma duplicidade, uma alteridade. É porque o ser humano pode se outrar, que ele é capaz de empatizar com o outro. Mesmo que nós não exercitemos esse dom, nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro. Quando nós ouvimos uma tragédia terrível, um drama acontecido com uma pessoa que a gente não conhece, a gente se compadece da pessoa, mas a gente se compadece principalmente porque a gente imagina se fosse comigo, se fosse a minha mãe, se fosse o meu filho, meu irmão. Então, a gente tem essa capacidade permanente dessa alteridade. Então, quando um escritor assume esse autodesdobramento, em vez de falar sempre de uma posição canônica, de uma posição única, em seu nome próprio, em seu ponto de vista, ele assume pontos de vista alheios, ele se despersonaliza e personifica outros eus. Ele está praticando o que a gente chama de uma forma dramática. Dramática, não porque você vai chorar, porque a palavra dramático não significa, ele não é sinônimo de doloroso ou tristônico e tal.
A palavra dramático, originalmente, vem de um verbo grego que se chama drau, essa é a primeira pessoa do presente do indicativo, drau, significa agir. Então, dramático é aquilo que se faz por atores, que são aqueles que agem. Eu sei que eu tenho vários aqui. Então, o ator, quando o ator sobe em cena, o ator é o José da Silva. Quando ele sobe em cena, ele não está subindo para ser o José da Silva, ele está subindo para ser o Hamlet, ou o Macbeth, ou seja lá qual for o personagem a ser representado. Tão bom é o ator, quanto mais eu esqueça dele e veja esse outro. Vocês já perceberam, por exemplo, quando uma criança se fantasia, uma criança se fantasia de Napoleão Bonaparte, ou se fantasia de caveira ou de defunto, se você se deparar com essa criança que se fantasiou de defunto, e você se assustar e cair no chão, a criança adora, mas se você chegar para a criança e disser assim, você se fantasiou de defunto? Ela vai dizer, não, minha fantasia de panela de pressão. O jogo da encenação pede, ou o talento, o artista ajuda, que eu veja o outro naquilo. Então, o teatro, a forma dramática, é aquela em vez de eu ter um narrador contando coisa e me levando a achar isso, aquilo ou aquilo outro, tem em cena um ator que age ele mesmo. Não importa se ele está dizendo um texto decorado. Naquele momento em cena, não tem uma outra voz dizendo o que ele faz. Ele faz. Ele age. E ele age não como se ele fosse ele, mas como se ele fosse o outro. Ele assume e incorpora o outro. Despersonaliza o seu si e personifica o outro si. Estão vendo? Assimila-se em gesto e voz a outro eu. Então, uma forma dramática, então, perceberam? A mundividência é irônica. Ela parte do pressuposto de que a duplicidade está inscrita no ser humano. Qual é a forma mais adequada a uma percepção como essa? Um narrador que vai encenar, não um papel, o seu próprio papel, falar em seu próprio ponto de vista, mas vai se dispor à diversidade qualitativa do homem e do mundo. Um narrador mutante, que sucessivamente assume uma infinidade de papéis sociais e de tonalidades existenciais. Então, isso é uma revolução, é uma forma nova e é uma mundividência nova também. A ficção machadiana, porque assim se faz, ela tem muito menos a ver com o realismo formal do século XVIII, o realismo praticado ali ainda no século XIX, do que com uma coisa que a gente chama de uma linhagem irônica, que vem lá de trás, na verdade começa com Aristófanes, ainda no século V grego, antes de Cristo, mas romanescamente começa com Cervantes, com o Dom Quixote de Cervantes. Toda a ficção machadiana se reporta muito mais a um quixotismo exemplar do que ao que se praticava na literatura daquele tempo. Essa ficção, essa tradição irônica, ela se deleita exatamente com o fingir da ficção. A ficção, vamos dizer, a ficção irônica é o contrário da ficção realista. Enquanto a ficção realista pretende que o leitor ache que ele está lendo a vida, um retrato fiel da vida, a ficção irônica escancara o fato de que aquilo é uma construção romanesca, existe um narrador, o narrador manipula aqueles encontros, aquelas coincidências e ele vai provocar o leitor o tempo inteiro. Então, o narrador machadiano é esse, ele não tem a ver com a mimesis, vocês já devem ter ouvido essa palavra, a palavra mimesis, ela veio a ficar traduzida com o sentido de imitação, mas imitação passiva. Na realidade, a palavra mimesis vem de um verbo grego, que é o verbo mimestai, que significa justamente assumir o outro. Mimestai, estritamente falando, significa se comportar como o ator de um mimo. Vocês já ouviram a palavra mimo? Vocês já ouviram a palavra pantomima, certamente. Mimo era uma representação muito simples no teatro grego, em que se imitavam realmente os caracteres
conhecidos da época, políticos ou artistas ou qualquer coisa, mas se imitava exageradamente, caricaturalmente, para que as pessoas reconhecessem naquela imitação uma crítica, uma denúncia e tal. Lembre como a gente tem aqui, por exemplo, tinha a TV Pirata, essas coisas, o Cacete do Planeta, aqueles pequenos quadros são... Ora, Minestai, que é o verbo que vem daí, significa exatamente se comportar como se fosse o outro, sair de si em nome do outro. Então, o narrador machadiano, ele se metamorfoseia em consonância com a diversidade dos eventos e dos homens. Com isso, ele não transmite uma ideologia particular, ele não vende uma ideia pronta, ele não quer enfiar na cabeça de ninguém nenhum conteúdo pronto estabelecido. Ele ensina, mais do que isso, muito mais importante, ele ensina a luta das ideologias, a disputa, a troca de lugares. Ele tem um conto muito engraçado, uma crônica, não sei, chamado Vamos parar, pare na letra D, é isso. Então o sujeito era dono de uma padaria e o regime era um império, e ele querendo ficar bem no filme, ficar bem na fita, o nome da padaria dele era Padaria do Império. Veio começaram as conturbações políticas, de repente o império caiu, assumiu a república. O dono da padaria, não querendo ficar mal com ninguém, correu lá, mudou o nome da sua padaria, Padaria da República. Mas aí os eventos se precipitaram e disseram para ele: olha, é melhor você tirar essa placa, porque parece que o império vai tomar de novo. E ele ficou sem saber o que fazer, então ele resolveu, botou padaria e parou na letra D, porque podia ser qualquer um, o que fosse, ele corria lá e botava rapidinho, de tal maneira a não prejudicar nenhuma ideologia. Problematizando a situação humana e a disputa permanente de um que não quer propriamente resolver. Eu pergunto a vocês se essa é uma situação velha no Brasil ou no mundo. Quem é que quer resolver os problemas sociais? O sujeito quer mudar de lado, como diz o Machado. Ele quer deixar de ser o lobo que apanha e virar o chicote que bate. Agora, acabar com o chicoteamento, com o açoite, com a opressão, muito pouca gente quer. Por isso que os problemas se eternizam. Vira o lado. Quem está em cima agora é a esquerda, então tá bom, então vai ser legal. Mas ela faz as mesmas coisas que a direita. Aí vem a direita e tá, agora vai ser legal. Não, ela faz as mesmas coisas que a esquerda. E a gente só se lasca. O nosso mundo é sempre o que apanha. Então, o Machado, muito mais do que defender uma posição ideológica e vendê-la como verdade absoluta, ele ensina essa disputa. E ele assume papéis de ambos os lados e estimula o leitor a pensar, a reflexão crítica. Ele dissolve sistematicamente todas as posições estabelecidas, os discursos prontos, canônicos do Ocidente, e leva a um questionamento permanente. Uma outra coisa que é fundamental no Machado foi o que ele trouxe para a arte narrativa, que a gente chama de um enxugamento narrativo. Enquanto os narradores daquela época eram narradores da retórica da inflação verbal, fala, o Machado vai trazer frases curtinhas, romances desse tamanho, capítulos mínimos, uma economia, uma precisão chocante. Enquanto não estou fazendo necessariamente uma crítica a ele, um outro tipo de romancista, mas enquanto essa a aula pelos cotovelos, e ele não quer nem simplesmente falar para mim, ele quer me ouvir também, ele não quer me ensinar, ele quer me aprender também, ele quer vender principalmente toda a retórica naturalista que defende uma tese que encarar ela na cabeça do leitor. O Machado traz uma retórica toda enxugadinha e econômica. Há frases dele que ficaram famosas, uma frase dele que eu gosto muito, ele diz assim: a gente tem um provérbio que diz: a ocasião faz o ladrão, não tem? O Machado diz assim: a ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito. E essas frases que ele diz em romance, nesse romance mesmo, de que eu vou falar um pouquinho mais, nós temos um personagem que, jovem ainda, se envolve com uma espanhola muito bonita, mais velha do que ele, e que o amava loucamente, obviamente, enquanto ele estava gastando o dinheiro farto do seu pai. Quando o pai se apavorou com os gastos astronômicos e fechou a burra, como a gente dizia antigamente, fechou a carteira, subitamente o amor da Marcela acabou da noite para o dia, compreensivelmente. Ela tem a cara de pau dizer para ele: eu não sei explicar
aqui, mas o meu amor acabou. E aí o Machado, o narrador machadiano, faz o seu desfecho, Marcelo, esse famoso amor por 11 meses, 15 contos de... Acabou o dinheiro, foi seu amor. Então, ele tinha o dom da palavra exata, da formulação econômica. Foi tão estranha essa forma dele, que os críticos às vezes são capazes de dizer muita bobagem. Foram dizer que o Machado escrevia, vejam você, isso tem registros, isso foi dito realmente. O Machado escrevia em frases curtinhas, porque ele era gado, epilético, tudo que ele conseguia falar, sim, não estou brincando, ele só conseguia falar assim, aos arrancos, então as frases dele tinham que ser curtinhas. Então, foi muito estranho, aquele estilo machadiano, aquela forma machadiana. Mas não se trata principalmente de uma economia de meios, a questão principal é uma economia de palavras, não é ser parcimonioso e só dizer, bom, isso sim também, quanto menos você disser, mais você pode deixar a sugestão e ao próprio leitor. Mas onde o Machado enxuga mais é na própria sintaxe narrativa, vamos dizer, na sintaxe dos atos poéticos. Ele substitui a narração encadeada e progressiva dos eventos, que é isso que a gente chama de enredo, trama de ações, ele substitui a história usual por uma sintaxe de justaposição. Então, ele justapõe capítulos ou sequências narrativas tão engenhosamente que dá inter-relação entre essas sequências, aclara-se um sentido. Em vez de ele gastar páginas e páginas explicando, esmiuçando e tal, ele faz com que aquele sentido brote, construa-se no texto e o leitor, ele próprio, seja obrigado, vamos dizer, a refletir até chegar a essa constatação. Então, em lugar do discursivo, do explicadinho, ele introduz o dramático, ele encena mais do que ele narra, contadinho e de maneira concatenada e lógica. Em vez de explicar, de postular, mostra-se, constrói-se na sintaxe dos atos poéticos. Eu diria que ele narra mais sintaticamente, encadeando astutamente os seus blocos narrativos, do que semanticamente pelo sentido estabelecido do texto. Então eu vou dizer assim, os significantes narrativos desestabilizam os significados prontos, prévios e fáceis. Eu vou dar um exemplo disso através de 2 capítulos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse é um romance intitulado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse romance está uma das maiores invenções do Machado, de que eu já vou falar em um minuto, depois que eu perguntar para vocês se tem alguma coisa estranha nesse título, Memórias Póstumas. Tem alguma coisa que parece estranha ou paradoxal? Memória é uma coisa que fazem os vivos, póstumas, então, como é que você pode ter memórias póstumas? Eu me lembrei depois que eu morri, ou foi psicografado. Aí é que vem a invenção machadiana. É um realismo fantástico. Realismo fantástico. Esse seria uma hipótese possível. Não é o caso do nosso narrador aqui. O caso, porque ele não está fantasiando. A questão do nosso narrador é que ele se apresenta já no primeiro capítulo, chamado Óbito do Autor. Ele se apresenta, ele diz que, na verdade, muitos vão estranhar o fato de ele estar começando pela narrativa da sua morte. O primeiro capítulo se chama Óbito do Autor. Mas eu começo assim, ele diz, porque na realidade eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem, como ele diz, acampa, foi outro verso. O que seria um autor defunto? Maravilhoso, gente. Eu nunca tinha pensado no autor defunto. O que seria um autor defunto? Um sujeito. Um autor defunto é normal. Um autor, o sujeito era um autor e morreu. Então a gente vai ao seu enterro e ele vai se embora. Mas um defunto autor é completamente diferente. Não só ele é um defunto que escreve, como ele é um defunto que se tornou autor na morte.
Essa é a coisa mais importante. E ele então diz, a frase é essa: eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa, a sepultura, o túmulo, foi outro berço. Então ele teve um berço quando ele nasceu. Quando ele nasceu, ele teve o nome de Brás Cubas e viveu o tempo inteiro. E depois ele teve outro berço, que foi agora o seu túmulo. Nascendo na morte, como vocês podem imaginar que seria ou seriam as vantagens de que ele dispõe? Pensem lá. Pensem lá um pouquinho. Qual seria a vantagem de uma pessoa que falasse, não daqui, enquanto vivo, mas já depois de morto? Vamos lá, aos poucos, vamos distribuir sério. O que é que quer dizer? Não vai ser criticado em vida? Por exemplo, talvez ele seja, mas se ele for criticado, o que ele vai fazer? O que ele perderia? Vamos pensar. Estando morto, o que ele perde? O que ele perde? O prazer. O prazer que normalmente está associado com o quê? Sexo. Por exemplo, vamos dizer a verdade, com todas as letras possíveis. É isso. Ele perde a vida com toda a sua palpitação, as paixões, as esperanças, as inquietações e tal. Aí eu pergunto para vocês, isso é bom? Com certeza! Com certeza! Começando a ver as duplicidades, estão vendo? O jogo de dualidades, viver é bom, é ótimo, inclusive que é péssimo. Viver é bom, é péssimo, inclusive que é ótimo. A gente não dissolve. Amar é bom? Ótimo. Com certeza. Ele joga nas situações mais constrangedoras, devastadoras, sofrimento lancinante. Então não quero mais amar. A gente diz, dura um mês, de novo a gente está amando, graças a Deus, não é assim? Aí se eu escorreguei nesse buraco, nesse talvez eu não caia mais. Olha lá, talvez eu caia, mas no outro eu caía, fatal, no outro. Então vejam, é bom estar vivo? Mas com certeza tem uma série de sofrimento e principalmente é uma questão da nossa existência, dúvidas e dúvidas, fantasias, sonhos, esperanças, inquietações e decepções, frustrações, e nunca a gente sabe, nunca a gente sabe. Quando eu era pequena, assim, eu tinha meus 16 anos, eu tinha milhões de angústias e aflições, eu projetava os meus 35 anos, eu dizia, mas quando eu tiver 35 anos, eu vou saber tudo, eu não vou ter nenhuma dúvida, aí eu já vou ter aprendido, eu não vou mais sofrer que nem eu sofro e tal. Como eu ainda não fiz 35 anos, eu não sei, mas eu imagino, não vai fazer muita diferença. Ou então, como diz o Vilares Rosa, eu vou ter as outras maiores dúvidas. As pequenas eu talvez já tenha deixado de ter, mas a vida, como ele diz, é um desconhecimento progressivo. E eu vou ter capacidade de formular maiores angústias, não de resolver todas as que eu tinha. Se o sujeito já está emancipado do baile de máscaras da vida, se ele já está numa outra esfera, e quanto a si pelo menos, e todos aqueles que conviveram com ele sabe muito bem onde é que cada coisa vai levar. O que antes era dúvida para ele não sabia se fazia ou não, ele escolheu um caminho e ele já sabe de antemão que caminho ele vai escolher e onde aquilo vai levar. Então, é uma posição, se eu pensar no jogo de paixões e sendo as paixões uma coisa boa, é uma perda. Mas se eu pensar que ele goza de uma posição privilegiada sobre todas aquelas, sobre aquele próprio tinha, quando ele, Brás Cubas, era ainda vivo e estava envolvido no drama da vida, é uma posição soberba, é uma posição olímpica, eu posso dizer, a posição que talvez só Deus pudesse exercer, estando acima de tudo e tudo vendo e tudo sabendo. Mas o Brás Cubas, e porque esse romance é um romance de primeira pessoa, ele é dois ao mesmo tempo. O romance de primeira pessoa, ele se funda sobre um eu que é um e dois ao mesmo tempo. Ele é o mesmo que não é o mesmo. O eu que narra é um. Ele
ele é o eu sobre quem ele narra também. Mas entre os dois eus se abriu uma distância temporal. E nesse decurso de tempo, transformações existenciais aconteceram. De tal maneira que o eu que é hoje, muitas vezes já não se reconhece no que foi. No caso do nosso defunto autor, ele é tão outro que ele já está até morto, né? Então a distância é enorme. Então reparem a astúcia da narração desse romance, da técnica narrativa desse romance. No primeiro capítulo ainda, Óbito do autor, ele vai descrever o seu funeral. Ele começa contando que lá estavam, era um dia de chuvinha e tal, e lá estavam 11 amigos. 11 amigos. Ele era um homem abastado. Talvez em vida ele tivesse ao redor dele uma porção de gente. Se ele fosse vivo e soubesse de antemão que ao seu enterro iriam 11 pessoas, ele ia se descabelar de amargura. Isso é tudo, cadê meus amigos e tal? Mas o defunto autor, já do outro lado, diz assim: 11 amigos, hein? E faz apenas uma exclamação irônica, sabendo muito bem que o defunto já não conta mais. Aí o sujeito vai fazer um discurso, aproveitando que está chovendo, diz: e esse dia chuvoso chora também a morte desse nosso amigo e tal, não sei o que lá. E aí o narrador, o defunto autor, diz assim: não, bom amigo, bom e querido amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E segundo para ele, isso tinha que lamentar a sua morte mesmo, amealhou a sua partezinha na herança. Todas essas constatações irônicas são feitas sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, inclusive porque ele vai dizer muito mais lá na frente que, se referindo aos vivos, ele diz assim: senhores vivos, não há nada tão incomensurável quanto o desdém dos finados. Então, vejam só, ele narra do que a gente chama de uma perspectiva dual. A voz que narra está no além, é o defunto autor. Ele já está liberto do baile de máscaras da vida, do jogo de interesses, vaidades, dos oportunismos praticados por outro ou por si mesmo. Ele já, mesmo que a opinião sobre ele seja ruim, ele já não precisa mais da opinião do outro, ele já não precisa mais fingir nem ser hipócrita. A hipocrisia que ele diz que é um mal terrível, ele já não precisa mais se enfeitar, se disfarçar, ele não precisa mais deixar de falar para o outro os rasgões e remendos da alma que o sujeito só confessa para si próprio. Então ele já está emancipado. Essa é uma das vozes do romance, efetivamente a voz que narra. Mas quando ele narra, e usando a expressão dele próprio, ele se restitui ao que ele foi ao longo das etapas da vida. Então, eu tenho a visão de um evento tonalizado pelo eu de agora, morto, defunto autor, irônico, distanciado do palco dos eventos, portanto, impiedoso, inclusive consigo mesmo, e ele vai dizer: talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe realço a minha mediocridade. Advirta, porém, que a franqueza é a primeira virtude de um defunto, ele vai dizer. Então, existe essa voz, mas existe a voz de outrora também, daquele vivo, ainda enleado no drama da vida, descabelado, sem saber o que fazer, com medo, com pânico e tal. Então, o mesmo evento, ele pode ser modulado duas vezes, na consciência clara de agora, emancipada, distanciada, e na experiência emocional, passional de outrora, ainda com todos os seus óbices e limitações. Esse é o princípio de composição das memórias póstumas. Tem a vida, a perspectiva da vida do outrora e a perspectiva da morte do agora. Ele, muito esperto, sabendo muito bem que o seu romance causaria espanto no prólogo ao leitor, ele diz que o romance dele vai ter talvez no máximo uns 5 leitores, porque ele fica sem o leitor usual que gosta daquele romance adocicado, cheio de lágrimas e casamentos, não vai reconhecer no livro seu romance habitual, então ele vai ficar privado do amor dos frívolos. Por outro lado, a gente grave, séria, que quer um romance
claro, que defenda posições ou uma história e tal, também vai achar brincadeira, estranheza demais, também não vai gostar do romance. E, portanto, ele, o Aílio, diz, fica ele privado do beneplácito dos frívolos e do amor dos graves, e ele talvez não tenha crítico nenhum. Mas, sabendo, portanto, da estranheza que o romance vai causar, ele tem um capítulo pequenininho, delicioso, que se chama A um Crítico. Um pouco antes desse capítulo, ele tinha dito que ele já estava envelhecendo, tinha feito 50 anos, que ele estava envelhecendo, e o seu estilo ia perdendo um pouco a agilidade. Chega nesse capítulo, ele diz assim para o crítico, meu caro crítico, você deve ter estranhado uma frase que eu disse há uns capítulos atrás, de que eu estava envelhecendo e que meu estilo tinha perdido a agilidade. Sabendo o meu estado atual de morto, você há de ter pensado que um morto não envelhece. Então, essa minha frase é ilógica e absurda. Mas eu chamo a tua atenção, ele dizendo para o crítico, para a sutileza dessa frase. Não é que eu esteja hoje mais velho do que antes, de fato a morte não envelhece. Mas é que eu, em cada etapa do caminho da minha vida, entro em consonância outra vez com o que eu fui e vivencio aquele estado outra vez. Como ele imagina que o leitor não vai ter um crítico, não vai entender, ele termina o capítulo dizendo assim, vale a Deus, é preciso explicar tudo. É um romance complexo, é um romance que tem uma série de matrizes estruturais. Logo no início do romance, no capítulo 7, tem o capítulo se chama O Delírio, e o Brás Cubas, ainda vivo, já com o pé na cova, ele pegou uma pneumonia, ele tem um pesadelo, uma alucinação, e ele se encontra com uma figura essencial. Vejam como é o narrador irônico, é o capítulo mais longo, talvez, do livro. No início do capítulo, ele puxa a orelha do leitor e diz assim, leitor, talvez você ache esse capítulo agora meio tedioso. Se você não é dado à contemplação de fenômenos mentais, pula esse capítulo, vai por diante. Se o leitor pular esse capítulo, ele vai simplesmente pular uma das grandes chaves do romance. Quem é que contribui para o nascimento do defunto autor? É essa figura que ele encontra, chamada Pandora. Pandora é uma figura enorme. Ele vai buscar um mito que já existe, mas a Pandora machadiana é um mito dele, inventado por ele. Vocês já ouviram falar em Pandora? É aquela que ela foi plantada para tentar Prometeu. Prometeu era o clarividente. Zeus queria que ele saísse da sua obstinação, da sua resistência, manda essa mulher bonita com uma tentação para ele. Prometeu significa o previdente, ele não cai na tentação, mas ele tinha um irmão chamado Epimeteu, que significa o imprevidente, e cai na trampa da Pandora. Abre aquela bolsa de Pandora e começam a sair todos os males do mundo. Pandora consegue fechar rapidinho a bolsa e lá no fundo fica a esperança. Esse é o mito. Mas a Pandora machadiana, na realidade, concebe a esperança até como um flagelo, porque o homem, em vez de entender logo a sua miséria, ele vai sempre ficar adiando e jogando uma esperança em ação. Mas a Pandora machadiana é uma figura bastante complexa, é uma figura enorme, cujos contornos se perdem no horizonte. Ele começa a sonhar e no seu sonho ele vai regredindo, como se ele voltasse à origem dos tempos, até que de repente ele se depara com essa figura, uma cabeça enorme, uma boca enorme, um corpo enorme, os seus contornos se confundem com a natureza. Ele se choca diante dela, pergunta quem ela é, ela diz, eu sou Pandora, sou tua mãe e tua inimiga. Ele se espanta profundamente, minha mãe é minha inimiga, a mãe que eu conheço é sua amiga, não tem mãe e inimiga, assim, sei lá, debocha dele, porque ele não tem a compreensão clara da duplicidade humana. Então, Pandora é início e fim, ela é doadora de vida, mas ela é também a captura de vida. Ela investe o sujeito com a vida, enquanto ele está vivendo, enquanto essa vida é grande, criativa, fica. Acabou o seu tempo, me devolve o que eu te emprestei, é o que ela vai dizer para ele. Ele reluta, ele sofre, ele suplica por mais uns instantes de vida, mas por fim ele entende. Ele percebe essa a lição que ele aprende com Pandora. Vida e morte, fim e início não se contradizem. Pandora é a reversibilidade
do início e do fim. Tá? Portanto, isso que a gente sofre tanto, que é a morte, é sofrido mesmo, na perspectiva de uma perda imediata, é terrível, mas a morte é o grande princípio de renovação vital. A natureza se teria esgotado há muito tempo se não fosse a morte das árvores, dos frutos e tudo, e a reinseminação do solo, o renascimento e a rebrotação de tudo. Então, a percepção de que os contrários mais extremos, vida e morte, não se contradizem, é a lição que ele aprende com Pandora. E ele aprende, ele entra em contato com essa figura quando ele está passando para o outro lado. Então, um princípio de reversibilidade dos contrários, em vez de entender o contrário como excludentes mutuamente, percebê-los como complementares, é uma noção que se vai infiltrando na cabeça dele. Um outro momento grandioso do romance é que ficou conhecido, para além desse romance, como a lei da equivalência das janelas. É dele que eu vou falar aqui com vocês agora. É uma formulação tipicamente machadiana. Ele retorna no tempo a eventos da sua vida, mas a sacada que leva a essa constatação é a voz do defunto autor, agora que adquiriu o magistério de Pandora. O que acontece? O Brás Cubas, ainda jovem, aí vamos dizer, na idade casadeira, ele teria seus 20 e poucos anos, ele é apresentado a uma mulher jovem também, como ele, mais jovem do que ele, chamada Virgília. Ele acha ela bonita, ela acha ele interessante, mas o negócio não engata, não dá química, não se interessa pelo outro. Virgília vai embora, Virgília queria ascender socialmente, ela precisava casar, não deu certo com o Brás Cubas, mas ela precisava dessa ascensão social. Ela vai e casa-se com o Lobo Neves, passam-se os anos, eles não moram no Rio de Janeiro, no primeiro momento do casamento, voltam passados uns anos, e aí ela já não é mais uma garotinha, já é um mulherão sacudido, interessante. O Brás Cubas também já ficou mais de 4 anos, e ele vem a conhecer Virgília numa festa. Quando eles se olham, agora esse negócio esbraseia só no olhar. Aquilo que não aconteceu lá começa a se anunciar aqui. Deu exatamente. Agora o negócio teve. Mas Virgília é casada, o Lobo Neves, o marido da Virgília, não é amigo do Brás Cubas, mas eles se conhecem e tem aquela coisa que diz a mulher do outro é mulher do outro, não tenho pecado, não cobiçar a mulher do próximo. Embora a pessoa possa praticar isso, e se pratique, no fundo, sabe-se muito bem que essa questão culposa de alguma maneira. Eu posso dizer, ok, eu não sou casado, quem é casado é quem está traindo ele. O que acontece? Eles vão um dia a um baile, depois de ter havido já essa primeira disposição de um pelo outro, eles vão a um baile, e nesse baile acontece de um dançar com o outro. Ele tira a Virgília para dançar, a dança não é um tango quente, nem essas danças que a gente tem hoje, é uma valsa, mas quando o negócio tem que pegar, não precisa de ir até o fim, basta um olho no olho que você já percebe. O Brás Cubas dá a mão para ela, aperta um pouquinho mais, a mão não vai embora e ele pensa, tá no papo, essa aqui se eu for, ela vem, tem que ser direitinho. Virgília não nega isso, não acontece nada ali, mas o negócio está todo preparado para acontecer, e ele pensa então que ele vai ganhar. Então, capítulo 51 é minha, é o título. É minha, disse eu comigo, logo que a passei a outro cavaleiro. E confesso que durante o resto da noite foi-se-me a ideia entranhando no espírito, não a força de martelo, mas de verruga, que é mais insinuativo. O martelo bate assim, a verruga parece uma chave de fenda, a ideia vai entrando, caracolando, vai penetrando mesmo no espírito. A ideia de que a Virgília é minha, dizia eu ao chegar à porta de casa. Mas aí, como se o destino, ou o acaso, ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum pasto aos meus arroubos possessórios, luziu-me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei
era uma moeda de ouro, uma meia dobra. É minha, repeti eu a rir-me e metia no bolso. Então, vamos dar uma paradinha aqui. A gente não sabe mais as equivalências de dinheiro, não sei dizer quanto valia meia dobra, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que o Brás Cubas era um sujeito rico, de não ser um milionário, mas ele era bastante bem de vida. Vamos dizer que meia dobra era uma moeda de ouro, vamos imaginar que ela correspondesse a uns 500 reais, não é um valor expressivo, mas o sujeito é rico. Agora reparem que ele já fez na cabeça dele uma associação através da mesma exclamação. O que ele associou? Virgília, a moeda de ouro. A Virgília é dele? Ok? Não é dele, ela também, nenhuma mulher é do marido, mas ela está casada com o Lobo Neves. A moeda de ouro é dele? Ele achou na rua, mas veja que ele fez um engate das mãos. Vamos continuar. Recordando o caso, senti os repelões da consciência e uma voz que me perguntava por que diabo seria minha, uma moeda que eu não herdara nem ganhara, mas somente achara na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, daquele que a perdera, rico ou pobre, e talvez fosse pobre, algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos. Mas se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpria restituir a moeda e o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Vou dar uma paradinha aqui. Vocês reparem, tudo isso que eu acabei de ler, toda essa parte que ele começa dizendo, eu me perguntava porque era, evidentemente não era minha, era de outro. O que eu estou acompanhando aqui? Quem é que está emitindo esses pensamentos? O narrador está falando, mas de quem são esses pensamentos? Do Brás Cubas, de outrora, quando ele estava vivo, está vendo? Vamos dizer, a cena se desloca do mundo para dentro da consciência. A consciência se torna o palco, a cena onde um debate se trava. Aqui não está aparecendo claramente uma das vozes, mas o sujeito achou dinheiro, nem pestanejou, enfiou no bolso. Qual é o litígio? Quando ele sente uns repelões de consciência, um litígio interno se está travando. Quais são as duas vozes em jogo aqui? A razão. Ética. Vamos dizer, a ética, vamos dizer, a ética e o outro, o desejo. Vamos chamar assim, desejo não precisa ser só ardoroso por uma pessoa. Muito bem, uma voz diz, fica com a moeda. Outra voz diz, devolve a moeda. Então, essas são as duas vozes. Achou o dinheiro, embolsou, mas no dia seguinte ele começou a ficar com aquele drama de consciência. Mas aí é que vocês vão ver qual é realmente o drama de consciência. Vamos continuar lendo o texto. Eu quero que vocês percebam essa técnica, mas ele estabelece um duo, uma dupla mediação com o eu que ele foi outrora, e eu sou jogada dentro da mente pensante, a mente em que essas vozes antagonizam. Está vendo? Ele continua. O narrador diz: enviei uma carta ao chefe de polícia, remetendo-lhe o achado e rogando-lhe que, pelos meios ao seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro. Mandei a carta e almocei tranquilo. Posso até dizer que jubiloso. Agora, essa esperteza do defunto autor. Minha consciência falsara tanto na véspera que chegou a ficar sufocada, sem respiração. Mas a restituição da meia dobra foi uma janela que se abriu para o outro lado da muralha. Entrou uma onda de ar puro e a pobre dama respirou a larga. Ventilar as consciências, isso deve ser um V maiúsculo, falha aqui da digitadura. Ventilar as consciências, não vos digo mais nada. Vamos dar uma paradinha aqui de cinicamente ele pode dizer para ele: eu não estou traindo ninguém, eu não sou casado, mas a consciência não está tranquila. Então, agora eu pergunto para vocês: a consciência dele está intranquila porque ele está prestes a trair um conhecido, dormir com a mulher do outro, Para acalmar a consciência, de fato, o que ele deveria fazer? Esquece a Virgília, abdico desse fogo, apago, vou querer outra e tal. Ele está disposto a fazer isso?
Não. Mas ele quer ficar com drama de consciência? Não. O que ele faz? Abre uma janela para o outro. Tá vendo? Então, a consciência está fechada e opressa por causa de uma má ação praticada ou prestes a ser praticada. Mas ele quer praticar a ação, ele não quer abrir mão dela. Então, ele ventila do outro lado. Tá vendo? Essa é a lei da equivalência. Ventilar as consciências. Não justifica mais nada. Aí eu pergunto para vocês, isso é uma prática humana rara? Isso é uma coisa só para as cubas? Não. Estão vendo como é que é a percepção da alma humana? Isso é do homem. Então, por exemplo, hoje eu acordei de mau humor. Acordei, eu que dormi tarde, eu que dormi mal. Minha mãe foi me chamar com toda a boa vontade, não conseguiu me acordar. A culpa é minha, mas eu, claro que quando acordei atrasada, perdi a hora, a culpa é minha mãe. Assim, você não me chamou, eu não gostei de chamar, você disse que não te chamou, e você acreditou, e você xinga, você fala, mãe, a culpa não é da mãe. Mas você sai de casa, aquilo incomoda. Eu devia ter falado assim com a minha mãe, o que eu devia fazer? Mãe, desculpa. Não sei por que é tão difícil dizer essa palavra, não é? Uma palavrinha só, desculpa, mas a gente pratica tão pouco. A gente faz as maiores tortuosidades para se desculpar, leva um bolo, fala, não sei o que lá, inventa desculpa, quando bastava dizer desculpa, eu errei, mas a gente não diz, mas a gente ficou incomodado. O que a gente faz? Saindo de casa, a gente atravessa a velhinha do sinal. A gente não faz isso, chutei meu marido, aí eu pego o menininho da rua, dou um casaco para ele, eu falo, veja como eu sou boa, eu dei um casaco para o menino pobre, as astúcias da nossa consciência, está percebendo? Isso é um mecanismo normal. O que a gente entende? Ele devolveu a meia dobra. Se ele tivesse achado essa meia dobra um dia antes, o que ele ia fazer com a meia dobra? Enfiar no bolso e pronto, ele não ia ter drama de consciência, nem ia se lembrar mais daquilo, mas ele fez um mecanismo compensatório. Estão percebendo? A consciência está opressa aqui, eu abro do outro lado, ela então se repousa. Muito mais do que trazer a cena, a alma humana, vamos dizer, encenar um drama interno, que é o que ele está fazendo, ele está fazendo uma revelação da maior importância. A gente acha que a razão é a protagonista da nossa existência e que a gente, quando erra, é porque a gente não ouviu a voz da razão. Mas a razão, ela vem sempre depois, para legitimar o que a gente já tenha decidido fazer. A verdadeira função da nossa vida é a vontade. É a vontade que nos move. São essas funções elementares. Depois que eu escolhi, eu tenho um discurso pronto para justificar qualquer das minhas escolhas, boa ou ruim. Eu tinha todos os motivos para casar com o fulano, tem muito mais a ver, minha família ficar feliz e tal, não sei o que lá. Eu escolho o outro que provavelmente vai me fazer infeliz. Mas eu tenho um discurso prontinho para acabar com o outro. Não, o outro é bonzinho, isso aqui tudo deve ser falso, não sei daí vento e tal. Eu puxo, sou parcial, eu tenho sempre o discurso, a gente, tá vendo como é um retrato. Então, a nossa existência é movida pela vontade, é isso que nos move. A razão vem só depois. Então, vejam a continuação e vejam o que vem depois. É genial esse homem. Olha, todavia, ele continua pensando, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito, porque exprimia um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que lhe dizia a minha dama interior, a consciência, com um modo austero e meio ao tempo. Era o que ela me dizia, recostada ao peitoril da janela aberta. Ela falando, então, a conversa interior, a consciência acalmada com as ruas. Fizeste bem, Judas. Andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico. É uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu-o diante dos olhos. Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhando, multiplicando-se por si mesma, ser 10, depois 30, depois 500, exprimindo assim o benefício, está errado aí o P, o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein?
Vejam o que é ter valsado um pouquinho mais. A justaposição das duas sequências mostra claramente que a devolução é só um expediente astuto nos nossos retorcimentos mentais para acalmar uma culpa que eu já decidi que eu vou praticar. Eu quero pecar, mas sem o ônus do pecado. Então, eu fiz uma estripulia mental para que eu estivesse legitimando aos meus próprios olhos a minha ação. Perceberam? Descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas. E estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Interpelando o leitor agora, ele diz: talvez não entendas o que aí fica. Ao que aí fica. Talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho. Por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso. Agora percebam, eu vou passar do capítulo 51 para o capítulo 52. Normalmente no romance, e o leitor foi habituado aristotelicamente a essa trama encadeada de eventos progressivos, capítulos ligados pelo que a gente chama de lógica da causalidade. O que aconteceu depois? E depois, uma peripécia, outra peripécia, outra peripécia, e nós vamos sendo levados pela curiosidade até aos reconhecimentos finais. O próximo capítulo não traz nenhum dado novo. Na realidade, o que vai acontecer é exatamente a mesma coisa que já aconteceu, com um pormenor. A ideia é que eles... Virgínia tinha essa ama de leite, que era uma mulher muito devotada a ela, jamais negaria qualquer coisa a ela. Então, ela convida a Dona Plácida para morar nesse apartamento. A Dona Plácida se encanta, mas ela não entende o real motivo dessa habitação, que é que ele seria uma alcova e ela estaria ali para disfarçar, para fazer uma fachada de respeitabilidade, ao que seria um lugar reservado a encontros escusos. Ela continua tratando Virgínia bem, mas para as ruas ela vira, ela considera tudo que se passa ali abominável, então ela o trata, ela faz questão de mostrar para ele o quanto ela detesta aquele papel e o quanto ela o despreza. Vira a cara, sai da sala, trata mal. Aí Brás Cubas tem a ideia de dar a ela aqueles 5 pontos que tinham ficado no banco. Claro que não por uma boa ação, mas para comprar a cortesia e a amabilidade e a cumplicidade, principalmente, da Dona Plácida. Então, a partir desse instante, Dona Plácida muda completamente. Aquele amor que ela considerava o máximo, o ápice do pecado, de repente vira um amor tão extremado e corajoso que enfrenta todas as convenções, que passa por cima de marido, perigo e susto para se realizar. Ela passa não só a olhar Brás Cubas de maneira diversa, como recebe com muito carinho bolinhos, queijos, chás e tudo mais, e a sua atitude muda completamente. Então, é a mesma pessoa diante do mesmo ato, mas a motivação financeira faz com que ela agora pense de maneira antagônica com relação ao que ela pensava. E é a mesma pessoa. Ela, por sua vez, que tinha sido sempre uma mulher solteira, já era de meia idade, nunca tido talvez um pretendente, de repente dá com a língua nos dentes e chove gente interessada nela. Em poucos meses convence ela a fugir com ele, fica junto com ela enquanto duram os 5 pontos e vão-se embora os 5 pontos e Dona Plácida vai se achar, por fim, pobre na recolhida Santa Casa de Misericórdia e sem ter mais um tostão daqueles 5 pontos, Então, quer dizer, vocês estão percebendo que o Machado vai ensinar sempre a duplicidade da alma humana, o fato de que as pessoas agem segundo uma dupla motivação, vamos dizer, uma clara e uma esconsa, mas é o mesmo ser, e seja essa dupla motivação vergonhosa, altamente vergonhosa, ou um pouco vergonhosa, o fato é que nós podemos surpreender em nós mesmos esses comportamentos duais, o fato de a contradição não ser algo externo, mas interno ao homem, propicia o drama da nossa existência com toda a sua grandeza e a sua miséria. Ao justapor, isso que são atos ficcionais, ele pega esses 2 capítulos, ele os justapõe
da fricção desses dois sentidos, aparece a lei da equivalência das janelas. Mas essa era uma outra conversa, já são 4 horas. Eu falei, já aluguei demais.